Ainda estamos à espera. Se ainda não é pastor, podemos te promover agora. Venha para frente. Ajuda-me a levar alguém aí para vir estar aqui em frente. Por que as irmãs estão a fugir? Muito obrigado. Então, podem agora ocuparem os vossos lugares. Louvado seja o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos para orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo treinamento dos obreiros de hoje. Obrigado pelo seu povo, pela fidelidade do seu povo que sempre está aqui. Oramos, Senhor, para que esta noite possas alcançar a vida de cada um de nós com a sua palavra em nome de Jesus. E oramos para que nos dê o entendimento real e ao nos dar o entendimento, também nos dê a graça para que tudo que nos chama para fazer, nos manda fazer, nos comissiona para fazer, iremos fazer de forma efetiva em nome de Jesus. Coloque as suas mãos sobre cada um de nós. Aumente a unção sobre cada um de nós. Eu oro para que assim que formos a fazer o seu trabalho na nossa vida pessoal, familiar, vida ministerial, as suas bênçãos possam fluir em cada um de nós em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos respondeu. Em nome de Jesus nós oramos. Deus vos abençoe e podeis assentar-vos. Nós estamos indo para o Mateus capítulo 18, iremos ver a partir do verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Esta noite estamos olhando o tema que fala do perdão cristão. Perdão cristão é o tema diante de nós. É uma grande virtude esta na vida do cristão e na igreja. Assim que estamos na família de Deus, assim como também na família de cada filho de Deus, uma família piedosa, esta é uma grande virtude. Quando falamos do perdão cristão, isto está completamente relacionado à reconciliação, está conectado ao amor. Quando falamos do perdão, falamos de amor. Quando falamos do perdão, falamos de misericórdia. Falamos de misericórdia. E também está conectado com a compaixão, está conectado com a comunhão, está também conectado com o arrependimento. Alguém fez algo de errado contra si e ele percebeu que de facto errou, ou você o fez perceber que errou. Então há aí um arrependimento e há uma restituição conectada aí ao perdão cristão. E também existe a justiça. O perdão cristão não é aquilo. Marido e mulher, por exemplo, vivem juntos. Não é que se perdoam uma vez por semana, no mês, no ano e basta. Não é um perdão de uma única vez. Ou você vive com um vizinho, 2 irmãos vivem juntos, 2 irmãs vivem juntas. O perdão não é feito de uma vez por todas. É algo que é um processo. Isto significa que o perdão é para toda a vida. É uma ação repetida. É uma ação repetida da graça que se manifesta o caráter de Cristo no que diz no amor. Antes de nós olharmos profundamente neste capítulo 18 de Mateus, eu quero ler para vocês a partir do 2 de Timóteos, capítulo 2. 2 de Timóteos, capítulo 2, iremos ver a partir do 7. Considera o que te digo, porque
porque o Senhor te dê entendimento em tudo. Tu precisas de entender que assim que estamos aqui esta noite, a gente vem como obreiros. Nós estamos aqui como cristãos secretos. Nós estamos aqui como membros. Nós somos sim membros da igreja e somos também pessoas que pertencem a famílias diferentes. Estamos aqui conectados. Quando falamos de vizinhos, também vivendo juntos, nos preocupamos com isso porque somos vizinhos das outras pessoas, mas a gente vem aqui como obreiros e não como família. E nós precisamos de ter um entendimento profundo daquilo que é o perdão cristão. Nós também temos que ter a experiência, ter a graça, a força necessária para qualquer que seja a coisa feita, o Senhor nos revele e voltarmos para casa e fazermos emendas, saber que, olha, o Senhor nos deu a graça e assim que formos a crescer no reino de Deus, mais graça nós teremos e mais graça, misericórdia virá através desta graça, mais amor virá, mais compaixão virá. Nós não podemos nos comparar com todos os outros membros da igreja e dizer, bom, é o limite que ele consegue ir, é o limite que ela consegue ir, então também é o limite que eu posso ir. Porque nós somos obreiros e porque o Senhor irá fazer algo grande e maravilhoso através de cada um de nós em nome de Jesus. Eu pensei que a nossa igreja pudesse dar um amém forte. Assim que você está aqui nesta noite, considere neste versículo 7 o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em quantas coisas? Em tudo. Nós iremos agora voltar para o Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, atualmente todo o capítulo é virado sobre a questão de ofensas. Todo o capítulo 18, a partir do verso 1 até ao 35, o capítulo é virado ao assunto de ofensas. O Senhor aqui nos dá, número 1, os preceitos, os princípios, os mandamentos. E se você é discípulo, filho de Deus, você é um membro no reino de Deus, existem aqui preceitos, existem aqui coisas que você deve fazer. E nós não discutimos aqui princípios de preceitos, nós não fazemos debates em torno daquilo que são as normas que nos são dadas. Nós não tentamos também modificar aquilo que são os mandamentos. Qualquer que seja o mandamento, nós iremos obedecer. Ele nos dá preceitos, nos dá também precauções, os cuidados que nós devemos ter, sabe? Pessoas assim que olham para a sua vida cristã não entendem que existem preceitos e existem também precauções que o Senhor está dizendo. Não permita que isto aconteça. E quando isto acontecer, não siga esta direção, é precaução. E também nos dá uma parábola. Ao olhar para o versículo final do mesmo capítulo, ele nos dá aí uma parábola. Número 1. Preceitos, número 2, precauções, número 3, parábolas. Assim que você quiser entender todo o capítulo, eu hei de ler a partir do capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: é verdade vos digo que, se não vos converterdes e vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Veja o capítulo aqui, assim que inicia, o Senhor Jesus estava a falar, nos outros capítulos falava da morte, falava de ir ao Calvário, falava de que ele seria traído, tudo isso nos capítulos anteriores a este. E agora imediatamente ele diz... Vieram para ele e perguntaram: quem é o maior no reino? Ele estava a falar do seu sofrimento e eles estavam à busca aqui de posições. Quem é que vai ser maior? Então ele traz aqui uma pequena criança. Ele diz: se vocês não se fizerem como inocentes iguais a esta criança, simples como esta criança, misericordiosos como esta criança, pessoas que conseguem esquecer como esta criança. Sabe, duas crianças podem estar a brincar juntas e uma ofende a outra e depois a outra
É como se estivesse a dizer, não vou mais brincar consigo, e tu diz isso tudo, e de repente, 5 minutos depois, voltam, estão a brincar juntas, começam a rir, esquecem tudo. As crianças são assim, esquecem as ofensas, e aqui o Senhor começa a dizer, se não vos tornardes como meninos, há uma conversão, sabes? Há o perigo que há em nós, depois de você ter vivido 5 anos, 10 anos, depois de ter estado na igreja por 20 anos, depois de ter estado no casamento mais de 20 anos, depois de ter estado por mais de 20 anos, é como se você já soubesse tudo isso. Ele fez isto antes, disse isso antes. Nós já não temos a mente e o coração e a natureza e a atitude de uma criança. E começamos a comportarmos-nos de uma forma particular. Quando eu disser, não vou ter comunhão consigo, eu estou a dizer e não vou, falo sério, e começamos a endurecer os corações. E Jesus está dizendo aqui, queres ir para o céu? E tu queres ser um membro no reino de Deus? Você deve ser como uma criança. E ser alguém que consegue esquecer todas as ofensas, a dureza do coração deve ser tirada. Nós estamos olhando agora para o versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Aqui está a precaução, sabe? Há pessoas que têm atitudes, ele vai me perdoar, eu sei que ele vai me perdoar, vamos passar essa ofensa, porque se ele é filho de Deus tem que perdoar todo o tempo. Tudo o que eu fizer, e quando eu fizer isso, e qualquer que sejam as consequências dessa ofensa, ele deve me perdoar. Diz sim, perdoa para que não possa carregar o problema na sua mente. Mas você tem um problema aqui, porque qualquer que causar ofensa, de forma deliberada na casa de Deus, no reino de Deus, na família de Deus, qualquer que estiver ali e começar a destruir as pessoas, destruir as coisas, há um problema aqui. E Jesus Cristo diz, para aquela pessoa que ofende estes pequenininhos, que ofende estes pequenos convertidos, esses pequenos bebês em Cristo, a sua ação é destrutiva, destrói a fundação da fé dessas pequenas crianças. Nos é dito aqui, era melhor que não tivessem nascido. É melhor que amarrassem uma pedra no seu pescoço e que fossem jogados na profundeza do mar. Veja alguma coisa aqui. Não é dizer, vai me perdoar, porque é o que o Senhor mandou, temos que nos perdoar. O Senhor diz que tudo que faz contra o seu irmão, contra a sua irmã, deve-se perdoar. Sim, de facto deve-se perdoar e irá perdoar. Mas o problema que você tem é que é gostar de fazer o mal, é gostar de prosseguir a fazer, ainda que te perdoa, ainda que ela te perdoe, o problema está aqui, é que você não irá para o reino de Deus. E não é apenas dizer, vai me perdoar, assim que te perdoa e você continua a fazer a mesma coisa. Veja o versículo 7 agora. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai, digam-me, ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ai deste homem, aquele que leva a graça de Deus em vão, aquele que leva a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus em vão, vai me perdoar e vão me perdoar. Ele tem que me perdoar. Se ele quer ir ao céu, ele deve me perdoar. Sim, com certeza ele deve ir, irá te perdoar. Se quer estar bem com Deus e manter a sua relação boa com Deus, deve te perdoar. Sim, irá te perdoar, sabe? Minha esposa não tem escola, ela não pode se divorciar de mim. Então qualquer coisa que ela fizer, ela não tem escola, deve me perdoar. Sim, com certeza, irá te perdoar, ela é crente. Meu marido não tem escola, ele deve me perdoar tudo que eu fizer.Sim, ele irá e deve. Mas veja aqui o perigo. Ai do homem por quem os escândalos vêm. Veja o versículo 8 agora. Portanto, aqui está uma outra parte. Antes de eu ler para ti, olha um pouquinho para que você nasceu de novo, está salvo e filho de Deus. E alguém está sempre no seu pé, no seu ouvido. E tudo o que quer fazer esta pessoa é te fazer você ofender a Deus. Ele já está apostatado e quer que você também se apostate. E sempre está fazendo algo
que vai baralhar a sua vida cristã. Você diz, eu vou lhe perdoar, com certeza você perdoa. Mas perdão não significa que você é um maluco, é um tolo. Perdão e loucura não andam juntas, sabe? Alguém quer te meter no pecado, alguém quer te colocar em conflitos, alguém quer te fazer ficar chateado, alguém quer te fazer lutar, alguém quer te colocar numa ação de não cristão. Você diz, eu vou perdoar e você ficar ali. Não, você não precisa de ficar lá. Veja aqui o versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, ele que vai te fazer ofender, vai te fazer perder a salvação, que vai te fazer perder o seu caráter real de cristão, vai te fazer perder a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Estás a ver aqui? Existem pessoas que não lê todo o capítulo e dizem, ok, eu vou perdoar, mas o companheiro está sempre trazendo o ocultismo para a sua família. Você tem alguém em casa, o seu filho veio te dizer, mamãe, esta pessoa que veio viver conosco agora, ele diz que pode me ensinar como é que eu posso ver o meu avô já morto. Ele diz que até posso falar com ele. Quando vocês não estiverem em casa, ele vai me ensinar a fazer isto e vai me dar algo. E que se eu comer essa coisa em todo lugar onde eu quiser ir, se eu quiser ir para a vila, só vou voar para a vila. É como um avião. É assim que ele vai me ensinar a fazer. E você vê e pergunta à pessoa que veio morar convosco e diz, meu filho me disse que existe este e aquele assunto. Sim, senhor, me perdoa por ter feito isso. Você sabe, eu estava na sociedade em que eu estava, era isto e aquilo. Então eu tenho este dom comigo e eu quis partilhar este meu dom com seu filho. Então você diz, não podes fazer isto aqui na minha casa. Então ele diz, me perdoa, e você lhe perdoa e permanece ali. Não é cristão, ainda é filho do diabo, ainda quer arruinar o seu filho, a sua família, está introduzindo o ocultismo para a sua família. E você diz, Jesus disse que tem que perdoar. Com certeza que deve perdoar. Mas isso não significa que você é tolo, que aquele homem vai permanecer ali até destruir todos os seus filhos e lhe levar para o ocultismo. Veja mais uma vez no versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o. Este é um mandamento. Isto não é uma sugestão que nos é dada. Se esta pessoa quiser arruinar a sua esposa, se aquela rapariga quiser arruinar o seu marido, se aquela pessoa quiser destruir a fundação da santidade, que sem a qual ninguém verá o Senhor na sua família ou na igreja, corta essa pessoa. Porque nos é dito, é melhor te entrar coxo na vida ou tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Isto é sério. Veja o versículo 9 agora. E se o teu olho te escandalizar? Alguém colocou pressão nos teus olhos. Alguém está com alguém inteligente que te ajudaria a mover-se, a ter um progresso na sua vida pessoal ou no seu negócio. Mas veja isto. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Dêem-me um bom amém. Quantos de vocês querem que os vossos filhos vão para o céu? Todos os seus filhos, quem quer que vão para o céu? As filhas e os filhos. Queres que vão ao céu? Deus vos abençoe, põe abaixo a sua mão. Nós queremos que os nossos filhos sejam educados. E o teu filho voltou da escola, é uma menina. Mas nós sabemos que um certo companheiro que sai de casa para casa está fazendo lições, aquilo que nós chamamos de explicação aqui. E ele é bom a matemática, é bom a química, é bom em inglês. O homem, você não pode desafiar ele. Qualquer pessoa que ele ensina, essa pessoa vai ter sucesso, vai passar. E nós lemos nos jornais que
26% passaram inglês, somente 40% passaram aquela e aquela outra cadeira. Você descobre este certo companheiro e é membro da igreja. E se eu fiz isto para as outras pessoas lá fora, posso fazer também para o seu filho. Somos membros da mesma igreja. E de repente você o traz, quanto é que você vai precisar para eu te pagar? E ele te diz. E ele começa a ensinar a sua filha. E a sua filha, aquilo que a sua filha está trazendo da escola são grandes lições e é maravilhoso. Ela está correndo bem na escola. E a sua filha te diz algo. Papá, sempre que este homem me ensina, ele começa a tocar-me aqui, ali e aqui. E começam a dizer coisas que um dia, quando mamãe e papai não estiverem em casa, nós podemos para o seu quarto e fazer algo. E irás gostar. E essa criança diz, mamãe, este professor, este explicador está me dizendo algo. Eu já te disse todos os detalhes. E mamãe disse ao papá, é isto que ele está a tentar fazer comigo. E você lhe chama, diz, você nasceu de novo? Sim, nasci de novo. Você é membro da Deep Life? Sim, sou membro da Deep Life. Minha filha me disse algo que você está a tentar fazer isto e aquilo. Ah, me desculpa, me perdoa. De acordo com a palavra de Deus, me perdoa. Porque, por amor de Deus, por causa da graça, por causa do amor, por causa do Calvário, por causa do Espírito Santo, por causa da igreja, por causa do... Me perdoa. Ok, eu te perdoo. Estamos juntos? E você deixar aquele homem até engravidar a sua filha. Continuar a perdoar. Você tem que fazer algo. O perdão significa, está bem, aquilo que aconteceu, te perdoo. Mas eu não vou te dar mais chance para continuar a repetir aquela ação até destruir a minha filha. A minha filha é boa, matemática é boa, física, inglês é boa, sim. Mas ir ao céu é a melhor... Digam-me, é a melhor coisa do que se calar, dar-se bem na vida. E não vais permitir com que a sua filha tenha sucesso na educação e perca a salvação e perca a santidade. Esta é a razão pela qual o perdão do qual estamos a falar aqui não é um perdão de tolos. Você olha para a palavra de Deus e diz sim, se o teu olho te ofender e quer destruir toda a sua família, tens que ser inteligente. Eu oro que você seja inteligente. Alguém aí será inteligente. E o Senhor fará com que cada um de nós seja sábio em nome de Jesus. Versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Estás a ver aqui agora? Não é... Ok, bom, do que estamos aqui a falar? Jesus Cristo disse, perdoa. E no fim do dia, é perdoar, lhe dizendo como não, o fim é perdoar. A coisa está a roer dentro de si, ele sabendo como não. Tudo o que eu preciso fazer é perdoar. Jesus Cristo disse, não é assim, vá dizer a ele a culpa dele entre você e ele. Se ele disser, bom, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Veja o versículo 16. Mas, se não te ouvir, algumas pessoas vão dizer, por que eu ainda vou me perturbar em ir dizer a ele? Porque aquilo que ele me disse é como se estivesse a roer a minha mente, está-me a destruir por dentro. É como se eu nem preciso mais de falar com ele. Deus, eu peço perdão que até falei com ele. Aquilo que eu devia ter feito era só perdoar. Não é o que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse, alguém fez algo de errado. E você sabe que fez isso. Para o amor da sua própria alma. Para que ele possa estar bem com Deus. Para que ele também possa se arrepender. Para que ele também possa se preparar para ir ao céu. Vá dizer a ele. Se ele aceitar, você ganhou a ele. E ele vai se arrepender e fazer o seu caminho justo com o Senhor. Mas se ele não te ouvir, então leva contigo 1 ou 2 para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Algumas pessoas vão dizer, você não pode me expulsar da igreja. Eu estou aqui. O que eu fizer, eu louvo a Deus pela lição dessa semana. Perdão. Menosprezar. Passar por aquilo que são as ofensas. Muita misericórdia. Muita compaixão.
tudo que eu fizer, agora eu tenho a licença. Você não tem licença nenhuma. Jesus Cristo nunca deu licença para fazer o mal. Veja o versículo 17. E se não as escutar, ouvir estas pessoas que você chamou para testemunhar, que possa ser dito isto à igreja. Mas se ele também não escutar a igreja, o que é que nos é dito aqui? Ele diz, não estou a perceber o que vocês estão a dizer. Eu não vejo nenhum mal. O pastor está a falar. Que pastor? Eu não reconheço nenhum pastor. O pastor, aquele que coordena os pastores, é esse que disse isto e aquilo. Eu não reconheço nenhum coordenador dos pastores. Ok, agora vamos então ao pastor do IBTC, da Bagada. É o pastor da Bagada. Será que queres ir para lá? Estás ansioso para ir para lá? Me verás lá brevemente. E eu também te verei lá brevemente. Ok. Então vamos ao pastor de Bagada. Pastor, eu escuto somente ao Espírito Santo. Pastor, esqueça pastor. A Bíblia nos diz que se ele agir assim, endurecer o coração, incorrigível, não podes falar com ele, não podes lhe dizer nada. Ele está tão apostatado que ninguém na igreja pode falar com ele. Ele diz, se negligenciar ouvir a igreja, considere-o como quem? Um gentio e o quê? É publicano. É irmão esse? É irmã essa? Quem é ele? É um pecador. E se continuar assim, irá perecer. E agora a gente vai para o versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7 vezes. Até 7. Pedro estava pensando aqui que Deus iria lhe agradecer, lhe elogiar, porque os judeus tinham este entendimento que se você perdoar 3 vezes só, já é o limite. Já. Sabe por quê? Porque eles leram alguma coisa lá em Amós. Porque por 3 transgressões e 4 transgressões eu não irei perdoar a isto. E por 3 transgressões e 4 transgressões não irei perdoar aquilo. Então eles continuavam. Amós usou isto muito. E eles não entendiam. E eles pensaram que se perdoasse até 3, você já fez o suficiente. Então Pedro aqui foi um pouquinho além. Agora que nós somos de novo, somos discípulos, somos filhos de Deus. Eu irei um pouquinho mais além. Irei passar 3, irei a 7. Então, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Versículo 22. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até, digam-me, até 70 vezes e 7. Então vocês entendem este ensinamento agora. Ao balançar tudo junto, esta noite estou a falar sobre o entendimento do perdão cristão. Entendendo o perdão cristão. Entendendo o perdão cristão. Você perdoa o seu irmão e você faz isso de todo o seu coração. Você perdoa a sua irmã e faz de todo o seu coração. Você perdoa o seu filho, perdoa o seu parente, perdoa o membro da igreja, perdoa a sua esposa, perdoa o seu marido, perdoa e faz isso de coração. Entendendo o perdão cristão. 3 coisas iremos considerar. Número 1. Experimentando o perdão de Cristo com a liberdade do pecado. Experimentando o perdão de Cristo, experimentando e a liberdade do pecado. Ponto número 2. Exemplificando o perdão cristão sem falsificar as Escrituras. Exemplificando o perdão cristão sem falsificar as Escrituras. Você pode, talvez, ou sem esquecer as outras Escrituras, se preferires assim. Exemplificar o perdão cristão sem esquecer as outras Escrituras, se assim preferires, ou sem falsificar as Escrituras. Ponto número 3. Estendendo o perdão igual ao de Cristo através da fidelidade no serviço. Estendendo o perdão igual ao de Cristo
através da fidelidade no serviço. Ponto número 1. Qual é o número 1 aí? Experimentando o perdão de Cristo com a liberdade do pecado. Sabe, Jesus Cristo disse uma parábola. O primeiro falou deste servo, que tinha uma grande dívida e não podia pagar. E porque não podia pagar, o julgamento tinha que vir sobre ele. E o mestre, o Senhor, queria aprisioná-lo até que ele pagasse todo o valor em dívida. Mas quando ele implorou, quando ele rogou, quando ele caiu nos pés do seu mestre, disse: tenha misericórdia de mim. O mestre, o Senhor, teve misericórdia dele. Isto é exatamente aquilo que aconteceu para nós quando nós viemos ao Senhor. E Jesus Cristo viu. Nós não podíamos pagar a pena, a culpa através das nossas vidas. A alma que pecar, essa morrerá. Mas nós fomos até Ele. Nós nos arrependemos, oramos e choramos a Ele e o Senhor nos perdoou. Nós estamos vendo Mateus 18, versículo 23. Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Eram quantos talentos? 10.000 talentos. É muito isto. É um grande montante este. Quando se fala de 10.000 talentos, ao olhar por todas as escrituras, você irá achar poucas coisas que equivalem talvez a esta montante. Até mesmo olhando para o templo de Salomão, que a rainha de Betseba, o que ela trouxe não equivale a estes 10 talentos. Os 10.000 talentos é um grande montante que poderia ser emprestado. Esse é o pecado que nós tínhamos cometido, que nós tínhamos. Nós ofendemos ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. E por causa disso, a nossa dívida era tão grande que nós nem conseguimos pagar. No versículo 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. É como nós, no processo de experimentar a salvação, Atos dos Apóstolos 5:30, quando você vem ao Senhor e você percebe que de facto pecou, que você não podia pagar pelos seus pecados, e você percebe que se tivesse que pagar por você mesmo, você seria vendido para o inferno. Isso seria o encarceramento, seria a punição. Você estaria lá para sempre a ranger os dentes e com muita dor. Mas então o Senhor nos dá aqui a chance de nos arrependermos e sermos perdoados. Atos 5:30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou, o príncipe salvador. Olha para isto agora. Para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Nunca há perdão sem arrependimento. O arrependimento tem que estar lá. A salvação não é dizer: bom, Deus diz que eu te perdoo. Você tem que sim reconhecer que é pecador e reconhecer que se morrer na condição de pecador irá para o inferno para sempre e sempre. E porque tem medo deste julgamento de Deus, você roga a Deus, diz: oh Deus, me perdoa, não mais farei isto, me dê a graça de ter uma nova vida. Então o Senhor te perdoa e a sua vida será diferente em nome de Jesus. Para dar o arrependimento ao Israel e remissão dos pecados. Agora vamos ao Romanos capítulo 3, lendo a partir do 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para com todos e sobre todos os que crê,
porque não há diferença. Porque todos pecaram. Este homem que veio diante do mestre disse: tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, seja paciente comigo. É a história de todos nós esta. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados, diga-me o resto, o que é que segue aí? Gratuitamente. Veja aquele homem que disse: por favor, eu pagarei tudo. Ele sabia realmente que não podia conseguir pagar, mas mesmo assim foi perdoado, foi justificado gratuitamente. E o Senhor disse: agora que estás perdoado, não precisas de ir mais à prisão. Isto é salvação. Ele te perdoa. Tudo aquilo que você já fez no passado, desde que nasceu, Ele perdoou, te juntou tudo isso e jogou no mais profundo do mar para nunca mais se lembrar, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É essa fé em Jesus que traz-nos a esta salvação, para o perdão, para a reconciliação com Deus. Capítulo 5 de Romanos, versículo 6. Porque estando nós ainda fracos, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele pagou o preço. Ele tomou o seu pecado como se fosse ele a cometer o pecado. E ele carregou a punição. E por causa dele, por causa da sua redenção, por causa do seu sofrimento, por causa do sacrifício que ele fez, o Senhor perdoou a si. E eu oro para que este perdão, tu possas alegrar-se neste perdão em nome de Jesus. Veja o versículo 8 agora. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Cristo morreu por nós. É assim como nós somos salvos. Nos é dito também no livro de Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, versículo 13. Está a falar aqui sobre a nossa redenção, do nosso perdão. Está a falar aqui da nossa salvação. Colossenses capítulo 1, lendo a partir do versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas. Você se lembra? Naquela parábola que Jesus Cristo disse ao mestre que queria jogá-lo lá na prisão para o tormento. Então ele diz: por causa de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício, por causa do sangue que ele derramou, ele diz, fomos libertados do poder das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. Em quem, diga-me o quê? Em quem será que você tem isso? Tem a redenção? Eu louvo a Deus que todos nós temos a redenção. E eu tenho a redenção. Eu digo, eu tenho a redenção. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É isto que a salvação fez. É isto que a redenção fez. É isto que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Nós temos a redenção. Capítulo 2, Colossenses capítulo 2. Estou lendo a partir do versículo 13. Colossenses 2, a partir do 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as... São quantas ofensas aqui? São 10.000 talentos que aquele homem devia. Tudo foi limpo, como se não houvesse mais nenhum pecado. Talvez é por causa disso e daquilo, Deus ainda vai me punir. A punição já acabou, a aflição já acabou, a retribuição já acabou, e para sempre e sempre, assim que permaneceres na graça de Deus, você será com Ele, estará com Ele para sempre em nome de Jesus. E tendo sido perdoados de todas as transgressões,
vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 15. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo. Você está livre. Diga, eu estou livre. Publicamente ele triunfou em si mesmo. Eu louvo a Deus por aquilo que ele fez. Sabe, ele não somente nos perdoou, ele nos libertou. É a outra parte disto. Não é bom, não é simplesmente dizer fui perdoado, mas sim, você é perdoado e liberto. Por causa desta redenção, ele nos liberta. Volte agora para o João. Quando eu disser volta, estamos voltando para os... Estávamos a ler uma epístola, agora voltamos para os evangelhos. João 8:11. 8:11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Esta é a parte do perdão, é a experiência do perdão. Ele nos perdoa, remove a culpa de nós, remove o jugo de nós, a pena de nós. Você não morrerá, a alma que pecar, essa morrerá. Aquela mulher tinha que ser apedrejada. E ele diz, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Esta é a parte da liberdade. Ele perdoa em outra mão e em outra mão ele liberta. No versículo 36 do mesmo capítulo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está aí alguém livre? Está aí alguém liberto do pecado? Estás liberto do pecado e o Senhor continuará a confirmar isso na sua experiência cristã em nome de Jesus. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, 6 e 7. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, qual é a palavra que segue? Está livre do pecado. Ele já pagou a punição por nós. Nos identificamos com ele. Somos crucificados com ele. E mortos com ele. Batizados e enterrados com ele. E ressuscitamos com ele. E depois nos diz, por causa disso estamos livres. Livres do pecado. Veja o versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Libertos do pecado porque nasceu de novo. Se você ainda comete pecado, ainda peca. Se ainda peca, diariamente, secretamente, se ainda peca, alguma coisa que está ali, você ainda não nasceu de novo. Quando você é nascido de novo, ele te liberta do pecado. Veja o versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto. Qual é a palavra? Diga-me. Para a santificação e por fim a vida eterna. A parábola do reino de Cristo revela o caminho inconfundível para o reino celestial. O que eu estou dizendo? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nós temos uma dívida que não podemos pagar. Julgamento eterno, punição eterna, sofrimento eterno, aprisionamento eterno no inferno. Este era o nosso destino imerecido. Então Cristo vem e paga a nossa dívida. Ele carregou a nossa culpa. Nós nos arrependemos e cremos e somos perdoados, salvos e libertos desta pena. Mas eu quero que tu possas notar algo. Vamos dizer, por exemplo, alguém ainda não nasceu de novo. Alguém ainda não foi ao Calvário. Alguém ainda não foi ao Senhor para ser perdoado. E está dizendo, sabe o que é que eu vou fazer? Qualquer pessoa que me ofender, eu vou perdoar. Porque ele diz, perdoai e sereis perdoados. Que se não perdoares, também não sereis perdoados. Então,
eu sei como ser salvo, não quero me arrepender, não quero falar com o Senhor, me salvo. O que eu quero fazer aqui é ter uma boa natureza, um bom caráter, é ser uma boa pessoa, perdoar todos aqueles que me ofendem, então automaticamente Deus me perdoará. Não funciona assim, entenda, não funciona assim. 10.000 talentos, é muito isso, é uma grande dívida. Mesmo se alguém te devesse esses 10 talentos ou 100 talentos você perdoasse, isso não se equivale a essa dívida que você tem. Você precisa primeiro de ter a salvação, o perdão primeiro que você precisa ter. Tem que ir a Calvário. O Calvário deve ter um impacto na sua vida. É por isso que é importante que esta salvação e este perdão de Cristo possa ser experimentado primeiro e ter essa liberdade do pecado. Depois disso é que pode sair e perdoar as outras pessoas. Agora vou ao ponto número 2. Exemplificando o perdão de Cristo sem falsificando as Escrituras. Sem esquecendo as outras partes das Escrituras. Mateus capítulo 18. Voltamos ao Mateus 18. Em Mateus capítulo 18... Eu estou lendo aqui a partir do 15. Exemplificando o perdão cristão. Aqui é o perdão cristão do qual estamos falando. Marido e mulher em casa é um perdão cristão. Sabe, alguém te ofende. Aquela tua esposa, uma boa esposa. Mas sabe, às vezes porque vocês vêm de ambientes diferentes. E porque vêm de ambientes e famílias diferentes, pensam de formas diferentes. Então ela faz isto. E você não se sente confortável diante disso, e ela não vê algo de errado disso, dizer, eu nem vou falar disso, e não vejo nada de errado. Você dizer, vou perdoar por amor a nós dois. Ela vai continuar a fazer a mesma coisa, ela não sabe que aquilo te irrita se você não falar com ela, que aquilo te põe nervoso, te faz perder o controle dentro de si, sabe? Meu pai sempre faz isto, faz aquilo. E quando ele diz aquilo para mim, isso me deixa confuso, me descomanda. Ainda que ele diga isso, eu não aprecio isso, mas eu vou me manter calado, calmo, eu vou perdoar simplesmente. Ele é meu pai, eu vou fazer umas coisas. Ele pode fazer alguma coisa, eu vou perdoar, eu não. Teu pai há de ir ao inferno se você continuar a fazer aquilo e te ofende. Você precisa de forma respeitosa dizer, pai, sabe? Sempre que você me diz isto, que é como mamãe também às vezes, eu não... Papá, sempre que você diz isso me deixa chateado, até me desencoraja a continuar a estudar. Eu te aprecio, te respeito, mas sabe, aquilo que costumas a dizer me mata por dentro. Seu pai vai entender que aquilo que ele diz não é bom. Sabe, às vezes, pode ser até o pastor. O pastor talvez não sabe que aquilo que ele diz te deixa chateado. Dizer, olha para aquela pessoa, essa pessoa aqui. E começa a te chamar daquele nome. E você dizer, bom, pastor, é assim como eu sou. E você dizer, bom, eu não vou falar com ele, não vou lhe perguntar nada. Pastor, por que dizes isso sobre mim? Isso me deixa chateado, até me faz querer sair a correr. Você diz que eu sou mau, eu queria até correr e te mostrar que de facto sou mau e te dar razão. Você irá destruir a sua vida assim. Volte para esse pastor e dizer, Senhor, eu te respeito como meu pai no Senhor. Quando você diz algo assim, ainda que me diga assim de forma privada, é pesado. Agora me dizer na presença de toda a igreja, isso aí é terrível, isso me deixa mal, me destrói. Diga isso a ele, quando você falar, ele pode dizer, será que é assim? Causa esse impacto em si. A graça de Deus é disponível para todos. E reverter isto. Você não será assim, mas em nome de Jesus. E toda a gente diz, amém. O filho já estará liberto. Por quê? Porque você falou. Porque você disse alguma coisa. Mas aquilo que ele disse, está bem. Eu não sei por que ele disse o que disse. E você guardar isso dentro do coração. É o que ele está a dizer. Eu não sei por que ele age assim. Mas você guardar dentro do seu coração. Encontre um momento certo para tirar aquela coisa dentro da sua mente.
Não é assim que Jesus nos ensinou? Veja para isto agora, Mateus capítulo 18, estou lendo a partir do 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai. Se teu irmão pecar contra ti, estão a me seguir muito bem? Estão a seguir a palavra de Deus? Se teu irmão pecar, o quê? Contra ti. Não estou a ouvir. Pecar contra ti. Agora olha para aqui. Como é possível que ele é cristão, começa a perseguir o companheiro, e ele é um cristão, este juiz, e o companheiro diz, sabe, igreja, por favor me perdoa. E ele não ouvir isto, ele não escutar isto, e continuar a sentenciar para a prisão. O juiz aí é o cristão. Aliás, estamos a falar de um juiz cristão que está ali para julgar um certo caso e está ali um ofensor que cometeu uma certa ofensa, e o juiz é o cristão. Ele não pode dizer, eu te perdoo porque sou um juiz cristão, perdoar todo o criminoso. Ele não pecou contra a igreja, mas contra a lei. Perdoar todos cometem, ele não é ofensa contra ele. Jesus está a dizer aqui, se teu irmão pecar contra quem? Contra ti, não contra o país, não contra a Constituição. Aqui estamos na igreja, sabe? Alguém vem, enquanto pregamos, prega-se falsa doutrina, e dizer, uma vez salvo, está salvo para sempre, tudo que você fizer, vai em frente de Deus. É um Deus misericordioso, um Deus de amor. Então, eu vir para aqui e dizer, o que é que eu te ouvi a dizer mesmo? Então ele repetir de forma séria, então eu lhe tirar do púlpito. Então ele dizer, me perdoa, me perdoa. Ele não ofendeu a mim, você ofendeu o altar. É a palavra da qual estamos a falar aqui, não é a mim. Você não roubou meu dinheiro, você não fez algo contra mim, você não me feriu, mas você está contra a palavra de Deus. Muitas pessoas não entendem isto, porque não entendem isto. É perdoar, perdoar só. Sim, se teu irmão pecar contra si, você lhe perdoa. Mas se pecar contra Deus, ele deve se ajustar com Deus. Se pecar contra a palavra de Deus, contra a doutrina da Bíblia, ele deve ajustar-se contra isso. Se pecar contra alguém, sabe, a esposa fez alguma coisa contra o marido, e um grande escândalo, e ele pergunta, como é que pudeste fazer isto, tal vergonha? E o pastor chama ele e diz, diga-me o que é que aconteceu? E a mulher dizer, é isto que aconteceu. Marido, diga o que é que aconteceu. O marido dizer, é isto que aconteceu. Ok, se vocês não se perdoarem, mulher, eu te perdoo. Você não pode fazer isso, pastor. Ela não pecou contra si como pastor. Ela é a pessoa para quem ela pecou que tem o direito de perdoar a ela. Você não pode dizer, você não pode ir à prisão agora, abrir a prisão e estar ali para pregar o evangelho para eles e dizer, todos os prisioneiros, eu vim aqui hoje para vos anunciar que estão perdoados. Não, não pecaram contra si. Volta para a Bíblia. Veja o versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele. Só. Qual é a outra palavra aí? Entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste teu irmão. E continua dizendo aqui, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentio e publicano. Versículo 21 agora. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Diga-me. Olhem para aqui. Quando Jesus Cristo disse, um de vocês vai me trair, e eventualmente Pedro disse, pergunta ao Senhor João, você é mais próximo dele, você deita-se no peito dele.
E Jesus disse, a pessoa a quem eu colocar o pão na boca dele, esse é o homem. E depois fez isso. Por que Pedro não disse, Judas, nós somos discípulos juntos, eu te perdoo. Não podes fazer isso. Judas não ofendeu a Pedro. Judas não ofendeu a João. Ele ofendeu a Jesus. Ele ia trair a Jesus. E é o único que tem o direito de perdoar a ele. Seria Jesus que seria traído. Não vamos aqui mal interpretar o perdão cristão, que é toda a gente na igreja. Se fizer alguma coisa de errado, você vai para ele, bom, tudo o que disser, não te preocupas com isso, eu te perdoo. Que autoridade você tem de perdoar a quem não te ofendeu? E que peso terá este perdão que você diz aos Judas Cariotas, eu te perdoo? Você não tem o direito de fazer isso. Pedro fez a pergunta, Então Pedro, aproximando, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoar até 7. Jesus lhe disse, não te digo até 7. E diga-me o resto, mas até 70 vezes o 7. Estamos vendo Lucas 17. Lucas 17, versículo 3. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar, digam-me qual é a palavra? Contra ti. Veja aqui, você não pode perdoar um pecado que é cometido para com outra pessoa e você ir dizer, eu te perdoo, eu perdoo todos vocês aqui na igreja. Não pecaram contra si. Você não pode ir a uma escola e dizer aos estudantes, na assembleia, se calhar ali tem que se dar uma exortação, então você ouve que uma criança fez alguma coisa de errado, então a escola quer colocar uma disciplina sobre essa criança. Você diz, eu hoje venho como representante de Cristo e eu perdoo a todos vocês a tudo o que tiverem feito. Você não tem autoridade para fazer isso, porque somente é aquele que pecar contra ti que você pode lhe perdoar. Você não pode ir numa indústria, numa empresa, e alguém está na lista para ser despedido porque é um roubador. Ele roubou algo, fez algo de errado, e você ir para lá e ver a pessoa dizer, bom, o que se passa consigo? Porque está muito embaixo, diz, não te preocupe. Ele diz, eu vou ser expulso, e ele diz, eu fiz isto e aquilo, roubei isto e aquilo, e olha para ele e diz, porque você não gosta de ninguém ficar triste ou alguém ficar solitário. Então você diz, eu te perdoo. Você não pode fazer isso. Volta ao versículo 3 mais uma vez. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra, diga-me, contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-te. Se arrepender, deve haver o quê? Arrependimento, deve haver uma mudança de atitude, deve haver uma mudança de direção. Sabe, quando alguém continua a pecar e depois morre, vai para o inferno, e perdoar a ele sem lhes dizer para avaliarem suas vidas, vão perecer. No versículo 4, e se pecar contra ti, quantas vezes? 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Quando pessoas pecarem contra si e virem dizer, olha, eu sinto muito por aquilo que eu fiz, não sei o que houve para acontecer isto. Essa é a atitude do cristão. Você ama eles e tem compaixão deles. E você tem misericórdia. Mas permita que eles se arrependam para que não continuem a fazer este tipo de ação que os fará perecerem. Nós estamos olhando para Efésios 4. Efésios capítulo 4, 31. Efésios 4, 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados de entre vós. Quando nós dizemos que perdoamos, não pode haver malícia. Você ainda guarda alguma coisa dentro de si e quando outra coisa acontece, você lhe chama e diz, anda cá. Você lembra-se daquela vez? Foi em 2007 que você fez algo igual.
10 anos já passam. Você fez isto aqui e hoje está a fazer a mesma coisa. Agora temos que esquecer isso. A Bíblia diz que temos que esquecer isso. Toda amargura, toda ira, malícia, toda gritaria, sejam tirados de entre vós. Versículo 32. Antes, digam-me o que segue aí. Antes cede uns para com os outros benignos. Você deve ser benigno, esquecer tudo. Agora começa a ser misericordioso. Seja misericordioso, não endureça o seu coração, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Assim como Ele te perdoou, também perdoarás em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, eu hei de ler a partir do 13. Colossenses 3, 13. Suportando-vos uns aos outros e ainda que vivam na mesma comunidade, suportando-vos, trabalham no mesmo local do trabalho, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, vivem na mesma casa, perdoando-vos uns aos outros. Vocês fazem parte da mesma zona na igreja, perdoando-vos uns aos outros, relacionam-se uns aos outros, interagem juntos sempre, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, um conflito ou um mal-entendido entre assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós faremos isto. Eu disse, nós faremos isso. Veja o versículo 14 agora. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade. Seja como sua roupa, caridade, amor, compaixão, misericórdia, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E continua agora. Veja o versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. O amor deve continuar, marido e mulher. O perdão deve continuar. Devemos menosprezar. Sabes, vivem juntos de todo este tempo, assim que estão juntos, assim que você guardar aquela coisa que ela te fez ou ele te fez no seu coração, você está fazendo com que os dias sejam amargos e você está vivendo dias amargos. Então, ao perdoar, os dias serão bons. Eu oro para que Deus te dê a graça de perdoar uns aos outros. A igreja, será que já foi para casa? Ele nos dará a graça em nome de Jesus. Versículo 19 agora. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Será que os maridos estão aqui hoje? Estão aqui, maridos? Por que não lê 1, 2, 3? Maridos, vamos ler? Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Sabe? A forma como ela tratou minha mãe a última vez, quando minha mãe veio. O tipo de comida que ela deu à minha mãe. E os pedaços que ela deu à minha mãe de carne. Um grande negócio. É por isso que você ainda guarda isso na tua mente. E quando ela, noutra vez, quando ela disser alguma coisa, quiser começar uma conversa, é como a forma que você está a falar, você fala com seu pai. O que você quer dizer que eu falo com meu pai? Desculpa, é assim como você fala com seu pai, você fala assim comigo. Será que você percebe o que você diz, minha mulher? E então ela diz, sim, eu percebo. Então você diz, podes falar contra meu pai e minha mãe assim. Então você tem isso agora, guarda no seu coração e vivem juntos. Quem sabe, por mais 35, 30, 40, 50, ainda vai guardar isso no seu coração. Não se irriteis com elas, perdoem. Não posso ouvir o meu povo? Diga isso do fundo do seu coração. Diga um amém forte que significa que você vai perdoar a ela. Irmã, você está aí, posso ouvir o seu amém? A sua voz é bonita, irmã. Diga, eu perdoarei a ele. Que o Senhor confirme isso. Veja o versículo 20 agora. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos. Pais e mães, olhem para aqui. Sabe, há algumas frases que nós usamos para os nossos filhos. É como se fosse já um hábito. Quando eles falam conosco, ou talvez
vão à escola e você liga para eles para a escola. Veja o tipo de palavras que você usa para elas, porque você pode estragar o dia da criança. Que não provoque o ânimo dos seus filhos, ou que ele fique desencorajado. Será que há alguma coisa que você diz que desencoraja ele, desencoraja ela, algum comentário, alguma lembrança de, antes de você sair de casa, eu te disse para não fazer, que isto é o que tinha que ser feito. Não me desgraça, você é meu filho. Eu espero que você se lembre disso. Pai, eu me lembro. Por que está sempre a repetir? Sempre que acontece alguma coisa, nada aconteceu. Eu tenho que te lembrar sim. Que estou sempre, já sou velho em relação a ti, eu sei. Você está olhando de forma negativa ao seu filho. Veja este versículo mais uma vez. Vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. 22. Vós servos obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei, e tudo quanto falardes, e tudo quanto em todo lugar onde fordes, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. O Senhor nos dará graça. Perdão cristão deve refletir o amor e a natureza de Cristo no cristão. Ofensas pessoais devem ser perdoadas de coração. A restituição também deve ser feita onde houver necessidade. E o coração do cristão deve estar livre da amargura, da malícia, da inveja, do ressentimento. Sempre que você vê alguém e por causa daquilo que ele fez, você vê ele ali em pé, você começa a ressentir, sabe? Você não precisa de fazer isso. Deve haver amor. Se há amor, se há misericórdia, se há compaixão, não haverá ressentimento no coração. Quando você vira o seu irmão, quando você vira seu irmão, e você começar a menosprezar a eles como se não fosse nada diante de si, é porque você guardou algo no seu coração. Mas quando você perdoar sem guardar nenhum ressentimento, sem hipocrisia, sem nenhuma intenção mal de poder retaliar, dizer, estou à espera do meu tempo. Quando o tempo chegar, se eu lhe apanhar a fazer alguma coisa, ele vai se arrepender. Mesmo que aquilo não tenha sido uma ofensa, mas porque você já colocou alguma coisa nisso e começar a fazer daquilo como se fosse já um grande problema, esperando um momento para vingar-se. Não faça isso. Não deve haver malícias. O verdadeiro perdão cristão é total, é livre, é gratuito e é respeitoso, é final, o verdadeiro perdão cristão é amoroso, é misericordioso, é cheio de compaixão, liberta. Você liberta aqueles da culpa, você liberta eles de qualquer tipo de pressão ou opressão, e é também respeitoso e promove a comunhão. Mas agora, a outra parte, sabe, há perdão cristão, mas nós não falsificamos as escrituras. O que é que isto significa? Nós iremos ver o livro de 2 de Coríntios capítulo 2. 2 de Coríntios capítulo 2. Estou lendo a partir do 17. Há perdão, mas não falsifica as escrituras. Não esqueça a outra parte das escrituras. Não malinterpreta as escrituras. 2 de Coríntios 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Não falsifica as escrituras, não corrompa as escrituras. Veja o versículo, capítulo 4, versículo 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Sabe, não seja desonesto, não esconda a parte errada que aconteceu e comece a malinterpretar. Ser fiel às escrituras. Quando se há uma desonestidade, não andando em astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência do homem,
na presença de Deus pela manifestação da verdade. Você não pode ser aquele que diz, eu perdoo e não usar as escrituras. Olha a palavra de Deus na totalidade. Nós estamos olhando 2 de Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se avergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor nos ajude. Eu disse que o Senhor nos ajude. Agora, olhe ao olharmos para algumas partes da palavra de Deus, você se pergunta, sabe, como é que pode ser? Mas agora eu tenho que interpretar a palavra de Deus de forma correta e você verá por que tem que ser assim. Estamos olhando para 1 de Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a quem? A Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo, não te lembras? Perdoa ele. 70 vezes 7. Paulo diz, não é uma ofensa esta pessoal. Eu sei o que eles fizeram. Eles fizeram um naufrágio na fé e destruíram a fé das outras pessoas. Esta é a razão. Esta não é uma ofensa contra mim. É uma ofensa contra Deus, é uma ofensa contra o corpo de Cristo. Por isso que nós não aplicamos o perdão quando o assunto é este. 2 de Timóteo agora, em 2 de Timóteo que eu estou lendo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. 2 Timóteo 4, 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ei, Paulo, será que você esqueceu sobre o perdão? Ele me fez muitos males. Olha para aqui. Ele me fez muitos males como apóstolo. Percebam bem, como pregador. O mal aqui não roubou meu dinheiro. Ele não disse mentiras contra mim. Não é algo pessoal isto. Veja o que segue aí no versículo 15. Tu guarda-te também dele. Deste Timóteo, guarda-te, porque também guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ele lutava contra a palavra, contra a doutrina. Por isso que ele dizia, Timóteo, sabe, tenha cuidado dele. Veja aqui o próximo versículo, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, isto é pessoal agora. Mas antes, isto é pessoal, mas antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Eu lhes perdoo. Aqui já o assunto é pessoal. Eu oro para que isto não lhes seja imputado como culpa, porque esta é uma ofensa pessoal. Ele pode e tem autoridade de perdoar. Isto eu perdoo. Mas o outro assunto, fazendo o naufrágio da fé das outras pessoas, e fez-me muitos males. Veja 1 de Timóteo 5. 1 de Timóteo 5, versículo 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. É contra os crentes, não é um pecado pessoal, mas Timóteo, veja o versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Se alguém está fazendo mal, não participa daquele mal, dizer, bom, eu te perdoo, perdoe, então continua fazendo mal. Nós estamos olhando para 2 de Timóteo 2, 17. 2 de Timóteo 2, versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Veja isto, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Perverteram a fé de alguns. Você não vai lhes deixar ali dizer, eu vos perdoo e continuarem a pregar a falsa doutrina. Isto não é uma ofensa pessoal. Esta é uma ofensa contra a doutrina de Cristo, contra a palavra de Deus.
Olha para o capítulo 3, estou lendo 4, capítulo 3, do 2 de Timóteo. Aqui nos é dito: traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos eleitos, do que amigos de Deus, tendo aparência da paciência, mas negando a eficácia dela. E digam-me o que é que segue aí? Destes afasta-te. Não diga, bom, eu perdoo, e eles transformarem a igreja numa coisa ocultica, numa igreja sem a verdadeira salvação. Veja agora o livro de Títulos, capítulo 1. Títulos 1, 10. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Esta não é uma ofensa contra mim, não é uma ofensa pessoal, esta é uma ofensa contra a grande comissão, é uma ofensa contra o Espírito Santo na igreja. Homem, essa boca deve ser tapada. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, o seu próprio profeta disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, vestes preguiçosas. No versículo 13, o que é que nos é dito? A estes é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente. Que a palavra de Deus nos ajude na percepção daquilo que é o perdão verdadeiro em nome de Jesus. Perdoar não significa que nós falsificamos as Escrituras, não significa que nós devemos manter nós temos que esquecer o padrão da santidade. Não significa que nós devemos encorajar aos ofensores a continuarem no seu estado de pecador e irem para o inferno, e não nos fazermos participantes também dos pecados das outras pessoas. Ponto número 3 agora. É estendendo o perdão igual ao de Cristo através da fidelidade no serviço. Estendendo o perdão igual ao de Cristo. O que é que isto significa? Como é que nós fazemos isto? O perdão de Cristo, como é que nós podemos estender isto? Isto quer dizer que se Cristo estivesse aqui hoje, se Ele olhasse para os pecadores e Ele quisesse perdoar os pecadores, mas Ele não está aqui, e nós estamos aqui, somos as pessoas que temos que tomar o perdão de Cristo e levar para as casas em todo lugar aonde eles estiverem. Nós estamos olhando para o João 20, 21. João 20, verso... Queremos estender o perdão de Cristo, a graça de Cristo, o amor de Cristo, a compaixão de Cristo para todos aqueles nossos vizinhos. Veja isto no João 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Veja isto agora, versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Sabes o que é que isto significa? Você olha para esta comunidade. São pecadores. Ofenderam a Deus. Não estão salvos. E você quer levar o perdão de Deus para eles. Para curar os seus pecados. Para redimir as suas almas. Para fazer com que eles tenham perdão. Não é só ir para lá dizer: eu te perdoo assim, você te perdoo, você, teus pecados estão perdoados. Pregamos o evangelho para eles, pregamos a palavra para eles, e ao crerem na verdade que nós pregamos para eles, então os pecados que forem perdoados serão perdoados. Se você não for para eles, Cristo não há de vir pregar para eles diretamente, os anjos não virão pregar, você deve ir para eles. E se você perdoar os seus pecados, serão perdoados. Marcos 2, 3. Marcos 2, 3.
E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Digam o que ele disse ao paralítico? Disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Estas 4 pessoas que trouxeram o paralítico não puderam ir para lá. Não puderam chegar a Jesus pessoalmente. Mas eles são as pessoas que carregaram a ele para Cristo. E através disto puderam ter perdão. Qualquer que perdoar os seus pecados são perdoados. É assim que nós temos os pecados das pessoas perdoados. Por quê? Porque nós temos compaixão deles, temos misericórdia deles, ao ponto de lhes levarmos a palavra e os seus pecados serem perdoados. Lucas 23, aliás. Lucas 23, 34. 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. Você já pensou sobre isto? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus orou por ele, que eles pudessem ser perdoados, e providenciou esse perdão. Mas eles não estavam perdoados naquela altura, naquele dia. Por quê? Porque estes eram israelitas, eram judeus. Como é que eles foram perdoados? Eles tinham que ir para o Atos capítulo 2 para se entender como é que eles foram perdoados e este perdão chegou a acontecer. Veja o Atos capítulo 2, 36. É a resposta da oração que Jesus fez lá na cruz do Calvário. No Atos capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, é Pedro aqui falando para eles, e ele há de trazer o perdão à realidade. Há de trazer aquele perdão para eles agora. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor a Cristo. Estas são as pessoas a quem Jesus orou por elas. 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia, agregaram-se quase quantas pessoas? Digam-me, 3.000 almas. É assim como os seus pecados foram perdoados. A quem os perdoar dos seus pecados, você vai a ele, lhes fala sobre o amor de Cristo, que Jesus Cristo morreu por eles. Cristo morreu como Cordeiro de Deus para tirar os pecados de todo mundo. Ele morreu para pagar a pena dos pecados de toda a gente no mundo. Ele providenciou o perdão para todas as pessoas, mas muitos não sabem. Os anjos não virão para dizer para eles. Os anjos não virão pregar o evangelho do perdão, o evangelho da graça, o evangelho da libertação para eles. O Senhor deu a si, deu a mim, deu a nós o ministério da reconciliação, que todos à sua volta saibam. Quem ainda não foi dito, quem ainda não sabe, deixe que eles saibam que deve se reconciliar com Deus. E serás culpado pelo silêncio. O sangue dos pecadores será requerido nas suas mãos. Se eles receberem o perdão, você receberá aquilo que é o galardão por fazer o ministério da reconciliação. Ele nos dá este ministério para sairmos e dizer a eles, olha, Cristo morreu para que você pudesse ser perdoado. Nos diz aqui em 2 de Coríntios capítulo 5. 2 de Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Existe alguma nova criatura aqui? Louvamos a Deus, porque você foi perdoado, foi liberto e o Senhor te lavou. Por essa razão, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que, digam-me, tudo se fez novo na sua vida pessoal, diga-me, na sua família, diga-me.
na nossa igreja, eis que tudo se fez novo. Isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É isso que ele disse. Nos deu este ministério da reconciliação. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Vai e dizei-vos que o perdão, a reconciliação está disponível. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de quem? A palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus nos rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo. Sabes o que é que isto significa? Que do lado de Cristo. É isto que Jesus Cristo faria se estivesse aqui. Ele providenciaria perdão para si, ele falaria do perdão para si, mas ele não está aqui fisicamente. Portanto, vos rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Nós faremos isto. Nós dizeremos aos nossos vizinhos, nós diremos a todos que Cristo morreu por nós, e porque Cristo morreu por nós, nós iremos proclamar o perdão do Senhor para eles. Nós agora somos embaixadores de Deus. Nós iremos proclamar o amor de Deus, a bondade de Deus para as pessoas, e ao fazermos isto, muitos virão em nome de Jesus. Nós devemos ser sistemáticos sobre isto, sabe? Se todos nós irmos para a mesma estrada, nós seremos mais do que os pecadores que estão lá naquela esquina. Mas se nós nos distribuirmos, você vai para aquela casa, eu vou para aquela casa, você vai para aquela casa e ela vai para outra casa, e termos a certeza que em toda a casa proclamamos o perdão de Cristo, a graça de Cristo, proclamamos o amor de Cristo, que toda a gente em toda a casa, na nossa comunidade, saberá que Jesus Cristo morreu por eles. E todo aquele que clamar no nome do Senhor será salvo. Através de ti, através de mim, através de todos nós juntos, muitas almas serão salvas em nome de Jesus. E se você quiser fazer isso, diga um forte amém. Vamos nos levantar e dizer ao Senhor agora, o perdão está disponível, vamos ter a certeza que temos o perdão primeiro do Senhor e que damos este perdão aos nossos vizinhos que nos ofendem de forma pessoal e estendemos este perdão de Cristo na vida das pessoas à nossa volta. Vai e diga a eles, Jesus morreu por si, morreu pelo pecador e Ele quer que digamos a todos para que eles sejam perdoados. E eles irão alegrar-se na graça de Deus, a redenção do Senhor. Diga a eles, você ouvirá em nome de Jesus. Comece agora a falar com o Senhor. Abra sua boca, fala com o Senhor.